de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Feche os teus olhos. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Espírito Santo, eu te peço nesta noite, vem sobre a nossa vida, fale conosco, ó Pai, através dessa palavra, que através dessa palavra possamos, Senhor, ó Deus, ser entendedores da Sua vontade, do Teu querer para as nossas vidas, e que através dessa palavra possamos, meu Deus e meu Pai, verdadeiramente receber as bênçãos do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, como de costume, desocupe suas mãos abençoadas por Jesus e dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode louvar, pode orar, pode glorificar o Senhor, aleluia! Ele merece nossa adoração. Irmãos, preste bem atenção. Hoje nós vamos falar aqui a respeito do mover de Deus sobre a vida dos homens, das mulheres que verdadeiramente buscam pela presença dEle, do ser humano que de fato, quando tem fé de buscar o Senhor, busca esperando que Deus mova sobre a vida dele e mude a vida dele. E verdadeiramente, quando Deus ele se move, nós vemos através da palavra de Deus milagres acontecendo. Quando Deus se move, nós vemos pessoas sendo transformadas. Quando Deus ele se move, nós vemos vidas sendo restauradas através da presença do Senhor, vidas sendo resgatadas, vidas sendo mudadas através da graça de Deus sobre eles. Verdadeiramente eu creio que você que está aqui, nós que hoje reunimos neste culto, nós só estamos aqui porque o mover de Deus veio sobre nós. Nós só estamos aqui porque um dia nós encontramos a graça do Senhor, e essa graça foi manifestada sobre a nossa vida e mudou quem nós éramos. Antes você era uma pessoa a qual estava com sua vida condenada à perdição. Antes você era uma mulher, um homem que estava verdadeiramente caminhando para a perdição eterna. Mas quando Deus se moveu sobre a sua vida, quando a graça de Deus se manifestou sobre você, você deixou de ser uma mulher condenada ao inferno, você deixou de ser um homem condenado ao inferno e passou a ser uma pessoa cidadã do céu. Hoje nós estamos aqui debaixo desse mover. Hoje nós estamos aqui debaixo desse poder de Deus sobre a nossa vida. O texto que nós lemos aqui, ele relata um milagre poderoso que Jesus realizou sobre a vida de um homem que era paralítico. Jesus verdadeiramente derramou um milagre muito grande sobre a vida desse homem. Um poder grandioso de Deus foi derramado sobre a vida deste rapaz que se encontrava paralisado em cima de uma cama. Uma pessoa que talvez não tinha mais esperança, que não tinha mais solução para o problema dele, que já não sabia mais aonde buscar ali uma saída, mas ele teve ali o mover do Senhor sobre a vida dele. Ele teve um milagre grandioso, a graça infinita de Deus veio sobre aquela vida e não somente curou, não somente mudou a história de vida dele, mas verdadeiramente derramou a salvação de Deus naquela vida. Aquela vida deixou de ser uma vida condenada, passou a ser uma vida salva através do perdão de Cristo sobre ele. A história que nós lemos, ela começa mostrando a história desse paralítico sendo carregado por pessoas, uma pessoa que necessitava de ajuda até mesmo para ir até Jesus, uma pessoa que não conseguia, como você, caminhar com as suas próprias pernas para chegar aqui nesta noite, aonde Cristo está em nosso meio. Talvez você hoje veio até mesmo num veículo, talvez você veio muitas vezes com uma saúde plena, mas você veio ao lugar que Cristo está, mas aquele rapaz não conseguia ir com as suas próprias pernas. Ele estava paralisado, ele estava muitas vezes ali necessitado que alguém o ajudasse, e ele encontrou essas pessoas que o ajudaram. A Bíblia vai dizer que 4 homens pegou ele e levou até Jesus, levou aonde Cristo estava. Quando eles chegam lá, o que a palavra revela? A palavra fala que ao chegar naquela casa onde Jesus pregava, onde Jesus ensinava sobre o seu reino, onde Jesus contava ali como deveria se portar para chegar até o reino dos céus, verdadeiramente uma multidão estava junto com Jesus naquele lugar. A porta já não tinha mais passagem, não tinha como entrar com o paralítico,
não tinha como transpassar aquela multidão, mas eles não desistiram, irmãos. Aqui mostra uma fé perseverante, não só do paralítico, mas também dos que estavam com ele. A palavra mostra que aqueles homens não desistem e eles começam a subir sobre o telhado daquele lugar. Eles olham aonde Jesus estava, e aonde Jesus estava eles abrem um buraco sobre aquele telhado e eles começam a descer aquele homem, para que Jesus pudesse verdadeiramente ali contemplá-lo. Eles colocam aquele homem diante de Jesus, diante de Cristo. Então aqui nós vemos uma fé sobrenatural. Isso nos mostra que nós precisamos, quando buscamos a Jesus, quando buscamos o mover de Deus, quando buscamos o milagre do Senhor, nós precisamos ter uma fé sobrenatural, uma fé que rompe barreiras que estão diante de nós. Esses homens, juntamente com esse rapaz que necessitava da cura, eles tiveram uma fé que rompeu as barreiras que estavam diante deles. Eu observo que tem muitas vezes as pessoas estão ali querendo algo de Deus, querendo o poder de Deus, querendo o mover de Deus, mas diante da primeira dificuldade desiste, diante do primeiro problema que aparece, já para. Imagina você se aqueles homens tivessem desistido: não vamos conseguir ver Jesus, não vamos conseguir passar pela multidão. Eles iam voltar com aquele paralítico para a casa dele da mesma maneira, irmãos. Só que a fé deles estava completamente cheia. Eles estavam completamente determinados: eu vou ali para ver o mover de Deus, eu vou ver Deus curando esse homem, eu vou ver Jesus fazendo milagre na vida dele. Eles falam que Jesus cura, eles falam que Jesus ressuscita mortos, eles falam que Jesus liberta endemoniados. Nós trouxemos esse homem aqui e trouxemos ele para viver o milagre. Aleluia! 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 Assim é o poder de Deus nas nossas vidas, assim é o poder de Deus na nossa caminhada. Muitas vezes ao longo da nossa jornada nós encontramos na nossa vida barreiras, irmãos, que às vezes parecem ser mesmo intransponíveis, problemas que a gente olha e fala assim: não tem jeito isso aqui, não tem como passar por esse problema, não tem como vencer essa doença, não tem como passar por essa dificuldade financeira que eu estou passando e sair lá do outro lado, eu não vejo uma saída. Muitas vezes a pessoa está com uma muralha diante dele espiritual, uma muralha diante dele sentimental, pensando não tem saída, mas tem saída. Jesus é se colocar diante de Jesus, assim como aquele paralítico estava diante de Cristo. E Deus, Ele nos dá, aleluia, a força necessária para não desistir, para não desanimar, para não parar diante das dificuldades. Eu creio que você que está aqui nesta noite, se você tem enfrentado alguma situação na sua vida, se você tem enfrentado algum problema, se você tem passado por algum vale, se você verdadeiramente veio aqui nesta noite buscar a presença de Deus e pensando assim: quem sabe Deus não se move em meu favor, você veio no lugar certo agora. A questão é você não parar diante dessa situação que está diante de você. Deus, Ele nos chama, meus irmãos, para viver verdadeiramente os milagres, mas não podemos desistir das barreiras que estão diante de nós. Tudo que Satanás quer que nós vejamos os problemas, as barreiras da vida e paremos. Tudo que o diabo quer que você olhe para a dificuldade que está diante de você e pense assim: não tem jeito, vou parar por aqui, não vou passar desse ponto. Não pode ser assim. Quando você vê que a situação está difícil, que o problema está grande, que a dificuldade está maior do que você, aí é que você tem que erguer os seus olhos para os montes, como diz o salmista, e perguntar: de onde vem o meu socorro? E também, como o salmista lembrou, você lembrar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Aleluia! O poder de Deus, Ele se move quando nós buscamos incansavelmente a sua presença, quando nós não desistimos, quando nós não paramos. O poder de Deus se
move em nosso favor. O poder de Deus vem ao nosso encontro. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para os milagres que Jesus fez, e eu olho para as pessoas que alcançaram os milagres, eu fico impressionado com a fé daquelas pessoas. A Bíblia vai dizer, vai nos contar a história da mulher do fluxo de sangue, todo mundo conhece. A mulher estava há 12 anos sofrendo, há 12 anos padecendo, perdeu seu dinheiro, perdeu tudo, tentando a cura. A Bíblia diz que ela ia de mal a pior, cada vez que passava num especialista diferente daquela época. As pessoas não conseguiram resolver o problema dela, os amigos não conseguiram, os especialistas da época não conseguiram, mas depois de 12 anos ela ouviu que Jesus estava passando na cidade. A fé dela moveu e ela falou: eu vou tocar na veste dele e serei curada. Ah, mas tem uma multidão. Se a multidão te ver, você vai ser apedrejada, porque a sua doença é uma doença considerada imunda pela lei da época. Mas ela falou: não importa, não vejo a barreira, eu vejo a salvação, não vejo o problema, eu vejo a solução. Eu não vou olhar para o que está impedido, eu vou olhar para o que pode resolver a minha vida. Quem podia resolver a vida dela? Jesus. Ela olhou para Jesus. A Bíblia diz que ela foi, tocou, foi curada, poder saiu de Cristo e entrou no corpo dela, e ela foi restaurada. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo está dizendo: para de olhar para o problema, olha para Jesus. Tem pessoas aqui nesta noite, Jesus está dizendo para você: para de olhar para a dificuldade, para o impedimento, para o que estão falando ou deixando de falar. Olhe para Jesus, olha para o autor e consumador da sua fé. Creia, continua caminhando à presença dele. Ele vai se mover ao seu favor em meio a esses obstáculos que estão na sua vida. Aleluia. Agora, o mais interessante quando eu leio essa mensagem é que eu vejo a graça de Jesus sobre a vida daquele homem, a graça de Deus sobre a vida daquele paralítico. Porque qual que é a solução que ele foi buscar lá? A primeira coisa que ele foi buscar lá é que o moveram os seus amigos a ajudá-lo era a paralisia. Eles queriam a cura para a paralisia dele. Eles queriam que ele voltasse a andar. Esse é o objetivo. Foi por isso que eles subiram no telhado. Foram por isso que eles desceram a cama diante de Jesus. Só que quando o paralítico foi colocado diante de Jesus, a primeira coisa que ele ouviu não foi: levanta-te. A primeira coisa que ele ouviu não é: se coloque de pé, toma a tua cama e anda, como Jesus fez com aquele homem que estava à beira do tanque de Betesda. Não foi isso que Jesus falou para ele. O que Jesus falou para ele foi: filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Jesus ele estava mostrando para aquele povo e mostrando até mesmo para aquele rapaz que a cura que ele precisava naquele exato momento não era nem física, mas era espiritual. Além da cura física, ele necessitava que Jesus curasse ele espiritualmente. A cura física era importante na vida dele, mas primeiro Jesus precisava trabalhar a alma dele. A verdadeira necessidade que nós temos, meus irmãos, em primeiro lugar, não é as bênçãos aqui nessa terra. A primeira necessidade que o homem e a mulher necessita, a mais importante, não é o milagre sobre a sua enfermidade, não é o milagre sobre a sua vida financeira, sentimental, emocional. O principal milagre que nós precisamos buscar em primeiro lugar é a nossa salvação, é o perdão dos nossos pecados, é a transformação de Jesus na nossa vida. E Jesus, ao dizer para aquele homem: perdoados estão os seus pecados, Jesus mostrou para ele que a necessidade dele naquele momento era espiritual. Era espiritual. Não adianta nada você resolver a sua vida aqui na terra e viver uma vida onde aparentemente tudo está bem, o seu espiritual está da mesma maneira, sem solução. Você continua fora da salvação, fora de Cristo. Não, você precisa tratar o seu espiritual, e Jesus ele estava ali tratando espiritual
que eu vejo é que muitas vezes nós buscamos o mover de Deus apenas para resolver os nossos problemas. Na maioria das vezes nós vemos que as pessoas buscam o mover de Deus apenas para resolver os problemas físicos, os problemas materiais. Mas verdadeiramente a graça de Deus vai muito além disso, meus irmãos. A graça de Deus vai muito além da cura, muito além do material, muito além do que é tangível aos nossos olhos. A graça de Deus, ela cura não somente verdadeiramente o que nós precisamos aqui nessa terra, mas ela cura a nossa alma, ela nos transforma de perdidos em salvos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que pensa que o maior milagre é ressuscitar o defunto. Tem pessoas que pensam que o maior milagre é curar o paralítico. Tem muitas pessoas que pensam que o maior milagre é a cura de um tumor cancerígeno. O maior milagre que Jesus faz, que Deus faz na nossa vida, é o perdão dos nossos pecados. É o perdão, aleluia, do nosso pecado. É a salvação eterna que Ele nos dá. É por isso que Jesus, Ele trata aquele homem. Ele mostra para aquele homem que o que ele precisava naquele momento não era nem tanto da cura física. Com a doença ele tinha vivido até aquele ponto. O que ele precisava era cuidar primeiro da sua eternidade. Busque o mover de Deus na sua vida para a cura. Busque o mover de Deus para a transformação da sua vida. Busque o mover de Deus para Deus mudar a sua história aqui na terra. Mas em primeiro lugar, busque o mover de Deus para mudar você de um estado de perdição para um estado de salvação, para você ter direito a entrar lá na glória. Aleluia. Aleluia. Quando nós buscamos, aleluia, a Deus, Ele se move com sua graça para nos libertar do pecado, para nos dar uma vida nova. Quando nós buscamos a Deus, Ele se move para nos abençoar, meus irmãos. Ele se move para agir sobre nós, mas nós precisamos verdadeiramente, em primeiro lugar, deixar Ele entrar na nossa vida e transformar o nosso ser, aleluia. A salvação, aleluia, ela transforma a vida do ser humano. A salvação, ela transforma verdadeiramente a história do homem e da mulher aqui nesta terra. A Bíblia vai nos mostrar que depois que Jesus perdoou os seus pecados, depois que aquele homem já recebeu ali sobre si o perdão, e o engraçado é que nós olhamos, ou o interessante é que nós olhamos para a palavra e Jesus fala com ele: perdoados são os seus pecados. Ele não reclama, ele não questiona, ele não fala: Senhor, eu vim aqui para o Senhor curar minhas pernas, a minha coluna. Não, ele fica quieto. O que acontece? Os inteligentes, os escribas, os formados daquela época, os líderes religiosos daquele tempo, é que começa a questionar, é que começa a falar no seu coração, no seu íntimo: quem ele pensa que é para perdoar pecados? Quem ele pensa que é para poder dizer isso? Só que eles ainda não tinham entendido que Jesus, Ele era o próprio Filho de Deus. Eles ainda não tinham entendido que quem estava ali diante deles era aquele que tem hoje todo o poder, toda a glória sobre si. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o que a palavra nos conta? É que Jesus, depois de ver eles fazendo isso em seus corações, Ele fala: vocês estão reclamando? Agora vocês vão ver o meu poder. Vão ver que o Filho do Homem tem poder sim para perdoar pecados. E aí o que a palavra vai dizer? Que Jesus, Ele diz para aquele homem: levanta, toma tua cama, anda, vai embora. O que acontece com o paralítico? O paralítico levanta, pega a cama e ele vai embora. Por quê? Porque ele foi curado. Porque o milagre aconteceu, o mover de Deus veio sobre a vida dele. O mover de Deus libertou ele da condenação através do perdão dos pecados. E agora o mover de Deus vem sobre a vida dele e cura a paralisia dele. Aleluia! Foi completo.
de Deus, aleluia, em nossas vidas, ela não é apenas para resolver os nossos problemas aqui nessa terra, mas o mover de Deus sobre a nossa vida tem que ser completo, como foi na vida deste homem, para nos tirar da perdição eterna e também para nos abençoar. E Jesus está disposto a fazer esse mover completo sobre nós, basta nós nos entregarmos na presença dele completamente, aleluia. Jesus, ele não quer só resolver os seus problemas temporais. Jesus, ele não quer só resolver os seus problemas momentâneos. Jesus não quer só transformar a sua situação para que amanhã volte a acontecer outro problema e venha outra dificuldade e você fique preso nas situações da vida. Não, ele primeiro quer curar e mudar a sua vida de verdade, e assim no processo ele vai te abençoando e te transformando, e você vai vivendo milagre por milagre. Cada dia que você levanta, você entende o que Deus tem feito sobre você. Esse é o mover pleno de Deus, aleluia, aleluia. Esse é o mover pleno do Senhor, aleluia. É Ele que nos levanta, meu irmão. É Ele que nos dá força quando nós estamos lá embaixo, lá no vale da sombra da morte, pensando, não tem mais saída para mim, não vou conseguir chegar no fim dessa jornada. Quando você se entrega a Ele, Ele muda a sua vida. Você começa, muitas vezes até lamentar, mas de repente você começa a abrir os seus olhos da fé e começa a ver Jesus andando com você naquele vale. Ah, meus irmãos, é por isso que o salmista declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque o Senhor está comigo, aleluia, aleluia, aleluia. Está passando dificuldade? Pastor, eu já me entreguei a Jesus, eu já sou salvo em Cristo, mas estou passando por esse e por aquele problema. Não tema, não fique com medo, não fique prostrado. Ele te levanta, Ele te dá força para andar, Ele te dá, aleluia, poder para você viver o milagre dele, testificar a bênção dele na sua vida. Aleluia. O maior milagre nós já temos, que é a salvação. Os outros milagres, aleluia, é só questão de buscar, de perseverar, de persistir, aleluia. A verdadeira libertação nós já temos, que é a nossa salvação. O demais da nossa vida será acrescentado ao longo da nossa caminhada para o céu, ao longo da nossa jornada para o reino dos céus. Você já foi liberto do pecado, você já foi liberto da condenação eterna. Agora continue sem medo, caminhando na presença do Senhor, vencendo as barreiras, muralhas, dificuldades que estão diante de você, aleluia. E você vai ver o mover do Senhor na sua vida, assim como aquele paralítico, assim como aquele homem que estava paralisado ali. Muitas pessoas hoje estão paralisadas por problemas, pelas doenças, pelas dificuldades que encontram. Mas o mover de Deus, ele vem sobre a nossa vida para nos despertar, para nos movimentar, para nos colocar de pé, aleluia. Para aqueles que têm fé, para aqueles que buscam a presença do Senhor, para aqueles que estão aqui nesta noite para ter um encontro com Ele, Ele vai se mover e vai transformar as suas vidas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Guarde essa mensagem na sua vida, guarde esse milagre que Deus fez sobre a vida daquele paralítico. Isso é um lembrete para nós, é uma lembrança que não pode sair do nosso coração. Deus, Ele está sempre pronto, aleluia, para agir em nossas vidas, para derramar a sua graça, o seu poder sobre nós. Como eu disse, a mão dele está sempre estendida, meus irmãos. A mão dele está estendida sobre a sua vida hoje, minha irmã. A mão dele está estendida sobre a sua vida hoje, meu irmão, aleluia. Ele está te vendo, pastor, mas será que Deus está contemplando o que eu estou passando? Ele está contemplando, sim. A mão dele está estendida sobre a sua vida. Somente persevera e você vai ver o milagre do Senhor sobre a tua vida.
você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Hoje, Deus deseja mover a sua vida aqui neste lugar. Hoje Deus deseja, aleluia, transformar a sua vida aqui neste lugar. Se você estiver disposto a enfrentar as barreiras, se você estiver disposto a marchar na presença dEle, Ele está disposto a abençoar a sua vida aqui neste lugar, a derramar o poder dEle sobre a sua vida, aleluia, rompendo qualquer obstáculo, meus irmãos, qualquer dificuldade, qualquer situação que está diante de você, aleluia, seja o que for. Talvez você está sofrendo na sua vida material, na sua saúde, pensando, não tem mais esperança. Tem esperança, é Jesus, Ele está aqui. Continua marchando na presença dEle, continue buscando a presença dEle. Essa barreira vai cair por terra, aleluia, essa dificuldade vai cair por terra, e no final você vai poder dizer, vale a pena buscar, meu Deus, aleluia, vale a pena perseverar na presença dEle, aleluia. Aquele povo nunca viu algo tão grandioso como o que aconteceu naquele dia. A Bíblia diz que todos glorificaram e admiraram pelo que aconteceu naquele lugar, aleluia. A Bíblia vai dizer que eles disseram, nunca tal vimos acontecer, aleluia. Assim também vamos dizer na sua vida. O milagre do Senhor será tão grande na sua vida que muitos vão dizer, eu não imaginava que Deus faria algo por aquela mulher, por aquele homem. Mas você vai poder dizer, eu estou vivendo o sobrenatural, o poder de Deus sobre a minha vida, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Eu tive essa experiência, eu vi o mover de Deus na minha vida. Quando eu estava lá na cama daquele hospital lá em Belo Horizonte, Deus foi lá e moveu, aleluia, sobre a minha vida. Ah, meus irmãos, eu vi o milagre do Senhor acontecendo naquele dia, e não só naquele dia, mas como em diversas situações da minha vida, eu vi a mão do Senhor estendida sobre mim, e mudando a minha história, mudando o meu destino. Assim também é na sua vida aqui neste lugar, amém? Vamos orar a Deus, vamos? Quem crê que Deus vai mover sobre a tua vida, põe de pé aí. Se coloque de pé neste momento.